Sejam muito bem-vindos à Conferência Internacional de Tricologia e Saúde, IVESP e ABTN 2020. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. Eu sou Sebastião Guilherme, pós-graduando em Tricologia, graduado em Ciências de Processos Empresariais, terapeuta capilar, Master Coach, cabeleireiro e educador técnico capilar com formação em várias academias nacionais e internacionais, especialista em química de transformação capilar, colorista, diretor técnico sindical do Sindsalões e membro da ABTN. Estou trazendo hoje o tema da minha palestra, bases alisantes com uma visão terapêutica, ou seja, como fazer um processo químico de transformação com uma visão terapêutica. Para que nós tenhamos essa visão terapêutica, é necessário que tenhamos conhecimento de todas as áreas que envolvem uma base alisante, um processo de alisamento. O cabelo ele é constituído de proteínas, águas, lipídios, aminoácidos, sendo basicamente composto de queratina e pigmentos. Eu trouxe os 5 mais relevantes, mais expressivos elementos, que é o carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre, que é o que efetivamente é responsável pela forma do cabelo. E o cabelo ele tem 3 divisões, que é a cutícula, córtex e medula. O processo de transformação químico ele ocorre no córtex. E para nós conseguirmos atingir o córtex para fazer essa transformação química, nós temos que vencer a barreira da cutícula, que, dependendo da etnia, pode ter de 5 a 12 camadas cuticulares. O que define o formato do cabelo, o tipo de cabelo, são os grupos raciais, são o corte transversal do fio, ou seja, o formato do folículo capilar. Então, nós temos nos cabelos negroides, ou negros, a forma elíptica. Nos mongoloides, nós temos a forma cilíndrica, e o caucasiano, os europeus, nós temos a forma ovalada. Nós temos 12 tipos de classificações quanto à curvatura do fio do cabelo. Nós temos o tipo 1, que é o liso, tipo 2, que é ondulado, tipo 3, cacheado e tipo 4, crespo, onde cada classificação ele contém 3 variações. Ou seja, o liso, a gente tem que é o tipo 1, 1A, 1B e 1C. O ondulado, que é o tipo 2, 2A, B ou C. Notem que nós temos os tipos de variações. São ondas, mas ondas diferentes. Por isso, essa classificação de A, B ou C. Então, nós temos o tipo 1A, que é o cabelo do mais liso, ao 4C, que é o cabelo mais crespo. Bases químicas que nós temos hoje liberadas no mercado pela Anvisa são os hidróxidos, os tilbicolatos e as escovas ácidas. Hidróxidos e tilbicolatos são famílias de alisantes, onde nós vamos detalhar um por um para que a gente possa entender a ação de cada um e as bases que nós temos disponíveis no mercado. Então, os hidróxidos, nós temos hidróxido de sódio, que ele tem um pH 13, que ele podemos utilizá-lo para alisar e relaxar. O hidróxido de sódio, foi o primeiro alisante inventado no mundo. Dele veio a derivação dos outros hidróxidos, como o hidróxido de guanidina, com pH 12, que também tem a função de alisar e relaxar, o hidróxido de potássio, que tem o pH 11, que também alisa e relaxa, e o hidróxido de lítio, que tem um pH 10, entre a família dos hidróxidos, é o mais suave, ou seja, o que tem um pH mais baixo, que ele somente relaxa. O lítio, ele não tem força para alisar o cabelo, então somente relaxar.
E toda a base química que é utilizada, depois existe o processo de neutralização dessa química. No caso dos hidróxidos, a neutralização água em abundância, shampoo equilibrante de pH e máscara com pH ácido. Então, esses 3 fatores é o que neutraliza os hidróxidos. A família dos tilglicolatos, nós temos o tilglicolato de amônia, que ele tem um pH entre 8 e 9,5, que ele relaxa, alisa ou cacheia. Temos o tilglicolato de etalonamina, conhecido no mercado como ETA, pH de 9 a 9,5, relaxa, alisa e cacheia. Temos o tilglicolato de monoetalonamina, o monoeta, que ele tem um pH 8, que ele relaxa e alisa. O tilglicolato de ANP, que ele tem um pH bem baixo, bem próximo do pH natural do cabelo, pH de 5 a 5,5, que ele faz a desobstrução do fio e relaxa, com uma ação mais branda, fácil pH. E nós temos o ácido tilglicólico com o pH 7, e ele relaxa, alisa, cacheia e faz a desobstrução do fio. A neutralização dos tióis, ou seja, da família dos tilglicolatos, ela se dá através, primeiramente, de água em abundância para tirar a química, e nós temos 2 neutralizantes no mercado, um à base de bromato e outro à base de peróxido de hidrogênio. Independente se for o bromato ou o peróxido, ele vai estar neutralizando qualquer elemento da família dos tilglicolatos. Vamos falar um pouquinho, né, de escova progressiva. A escova progressiva, ela surgiu no mercado a partir do ano de 2003, com uma substância, né, o formaldeído, que tinha a promessa de alisar o cabelo, ou seja, o formaldeído ele era usado como um componente ativo que foi proibido pela Anvisa desde o seu lançamento. Por quê? Porque ele faz mal à saúde, ele é muito nocivo à saúde. Vai desde uma ação dele, né? Vai desde uma simples alergia, quanto a um edema de Glottis, quanto chega a dar câncer. É uma substância cancerígena. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu o uso do formol como alisante e existe uma lei, né, regulamentada que é crime inafiançável em caso de apreensão em uso de formol como alisante. E na tentativa de substituir o formaldeído nessas formulações das escovas progressivas, né, vieram outros ativos para substituir, como o glutaraldeído, ácido gluticílico, né, e produtos à base de carbocisteína e carbocisteína com ácido gluticílico. Nós vamos abordar aqui apenas os principais ácidos, porque hoje existem muitos ácidos no mercado, muitas derivações de ácidos. Então, eu estou trazendo aqui os mais utilizados, que é para a gente ter uma noção do que é uma escova ácida. Então, a carbocisteína é um aminoácido utilizado tradicionalmente em aplicações farmacêuticas. Ele entrou no mercado cosmético com a finalidade de alisar o cabelo depois que o formol foi banido. É um aminoácido permitido pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só que, além dele não cumprir, né, a função de um liso perfeito, ele causa um certo desbotamento na fibra capilar. Então, ele não teve uma sequência após o formol. Hoje ainda é liberado pela Anvisa, mas ele não é muito utilizado devido ao desbotamento causado na fibra. Aqui, só para a gente entender, né, como é que surgiu a história, né, das escovas ácidas,
Então veio o formol, que foi o pioneiro, né? Na tentativa da proibição do formol, veio aí a carbocisteína, que, como eu já falei, né? Apesar de não alisar 100%, trouxe um certo desbotamento na fibra, principalmente nos cabelos descoloridos. Veio o glutaraldeído, que também é proibido por lei, porque ele é um desinfetante hospitalar. E, após isso, veio o ácido glioxílico, que também foi proibido. Por quê? Porque o ácido glioxílico, ele sendo fabricado num pH abaixo de 2, ao contato, né, com a chapinha, ou seja, um calor elevado, ele emite também, né, um gás que também faz mal à saúde, por isso foi proibido. E tem o Prolicem, que é uma junção de elemento de carbocisteína com ácido glioxílico, que gerou-se um terceiro elemento, Prolicem. Isso eu estou trazendo para vocês hoje o cenário atual das escovas ácidas. Existe uma normativa na Anvisa, a Anvisa está estudando a possibilidade da liberação do ácido glioxílico, né, com pH a partir de 2,5 para ser comercializado, assim como está revisando, né, outras bases alisantes, outros componentes. Só que ainda não está liberado, está em estudo. Aqui eu trouxe uma imagem, né, microscópia de dano causado pelo formol na fibra capilar, onde podemos notar, né, vários danos, queimadura, e fora, né, esses danos, o formol ele forma uma película em volta do fio, né? Ele praticamente forma uma cápsula que ele não deixa, né, não permite que esse cabelo ele tenha uma retroalimentação, ou seja, que nenhum tratamento, né, essa fibra capilar venha absorver, porque fica quase que plastificado o fio. Por isso que cabelo com escova progressiva com formol, ele fica estático e extremamente liso, sem balanço. Então, esse é o dano que o formol causa na fibra capilar. E também, por isso que hoje está aí muito evidente no mercado, né, desobstrução de fio, desprogressiva, é exatamente isso, né? É remover essa película que o conservante proibido ele faz na fibra capilar. E nós temos que entender as incompatibilidades do mercado, ou seja, a família dos hidróxidos, eles são incompatíveis com a família dos tilbricolatos. Então, um cabelo processado com um hidróxido, né, ele não pode ser aplicado um tilbricolato, porque existe uma incompatibilidade. Essa fibra ela vai quebrar. E vice-versa. Um cabelo processado com tilbricolato, não podemos processar com hidróxido, porque essa fibra também tende a romper. Nós temos que entender, né, onde age, né, cada base química, cada elemento. Então, no cabelo, nós temos 3 ligações, né, que nós chamamos de fraca, média e forte, ou ligação de hidrogênio, salina ou de enxofre, que a ligação de pontes de hidrogênio é a ligação fraca, né, que ela é rompida simplesmente com a ação da água. Então, a título de exemplo, um cabelo ondulado, onde se faz uma escova, né, mecânica, e esse cabelo fica liso, se pegar esse cabelo e molhar, ele volta ao estado natural, ou seja, ele rompe essa ponte fraca, essa ponte de hidrogênio do cabelo. As ligações salinas são as ligações médias, né? Elas são mais resistentes que as ligações de hidrogênio e elas podem ser quebradas com produtos alcalinos a partir de pH 10 ou ácido abaixo de 2. E nós temos a ligação forte, que é a ligação de enxofre ou de sulfídicas, que é onde as bases alisantes elas agem.
Então, os hidróxidos, os tilglicolados, elas vão agir onde? Na ponte de enxofre, nas ligações fortes ou disulfídicas para fazer a transformação. Vamos entender um pouquinho a questão do pH, que eu até coloquei, né, nas bases alisantes, para a gente entender, né? O cabelo, ele está aqui num pH entre 4,5 e 5,5, é o pH natural do cabelo. Então, quando é aplicada uma base química, um creme relaxante, nós trazemos essa fibra capilar de um pH 4,5, 5,5 para, por exemplo, se for um hidróxido de guanidina para um pH 12. Por isso que existe a neutralização. Nada mais é que o quê? Que estabilizar esse pH, né? Tirar esse cabelo aqui de 4,5, 5,5, levar lá para um extremo alcalino e depois retornar esse cabelo para um pH natural para que ele possa ser um cabelo saudável. Então, os cremes relaxantes, eles atuam aqui entre 10 e 13, e as escovas ácidas, o nome já diz, ele trabalha aqui nesse pH entre 2 e 3,5. É nessa região aqui de pH que as escovas ácidas elas têm ação. Que também, né, após uma escova, é recomendável que se faça, né, um tratamento, uma neutralização que estabilize esse pH para que esse cabelo ele volte ao pH natural, para que não venha ter nenhum tipo de dano. De posse dessas informações, a gente vai para uma anamnese, para um diagnóstico com maior segurança. Então, quando nós recebemos a cliente que quer fazer uma transformação química, a primeira coisa que nós temos que entender qual o tipo de cabelo. É um cabelo ondulado? É um cabelo crespo? É um cabelo ondulado? É um 3C? É um 3A? Qual o tipo de cabelo que nós temos? E saber qual o desejo dessa cliente. É cachear? É ondular? É fazer liso, né? É um liso definitivo? Qual é o desejo dela? E aí nós vamos levantar o histórico desse cabelo, né? Do que já tem nessa fibra capilar. Ou seja, tem químicas anteriores. Quando eu falo aqui de químicas anteriores, não só base química de transformação, mas tem coloração nesse cabelo? Esse cabelo já foi descolorido? Qual é o histórico desse cabelo? Porque dependendo do processo químico anterior desse cabelo, já nos sinaliza qual a base química que nós não podemos usar, né, para fazer essa transformação. Porosidade. Como é que está esse cabelo em termos de porosidade? Ele está com o pH dele equilibrado? Esse cabelo está poroso? Porque se esse cabelo estiver poroso, nós não podemos, dependendo da porosidade, nós não podemos executar um processo de transformação química sem antes fazer um bom tratamento para corrigir essa porosidade. Elasticidade, de suma e extrema importância. Um cabelo que ele não tenha uma boa elasticidade, na hora do teste de mechas, esse cabelo já vai mostrar logo que ele não tem, né, condição de receber uma transformação. Porque quando é aplicado uma base química, os 10 primeiros minutos, essa fibra ela começa a entumecer, ou seja, ela começa a ficar mais mole, digamos assim, né? Ela fica entumecida. E se não tiver uma elasticidade, nos 10 primeiros minutos de química, esse cabelo ele já começa a fragilizar. Densidade. Qual a densidade desse cabelo? É muito cabelo? É pouco cabelo? Dentre essa densidade, né, quando nós falamos aqui em tipo de cabelo,
nós temos um único tipo de cabelo nessa cabeça, porque no Brasil nós temos uma grande mistura de raça. Então, numa cabeça, a gente pode ter dois tipos de cabelo, né? A gente pega muito, no caso dos crespos, um cabelo 4C com algumas incidências de 4A. E, nesse caso, a gente tem que trabalhar com forças diferentes de química. Então, um cabelo que ele tem uma densidade grande, provavelmente ele vai ter também aí uma mescla, digamos assim, de tipo de cabelo. Nós temos que analisar muito bem qual o estado desse couro cabeludo. Esse couro cabeludo, ele está saudável? Esse couro cabeludo apresenta alguma vermelhidão? Esse couro cabeludo, ele está com alguma escamação? Isso daqui de suma e extrema importância, porque a base química ela foi feita para o fio, não para o couro. Mas, em algum momento, sim, quando você for levar para o lavatório, vai ter o contato com o couro cabeludo. Então, é de suma e extrema importância a gente estar analisando aqui esse couro cabeludo. E aí, de posse de todas essas informações, nós vamos definir o quê? Qual a base química mais indicada para o processo, para o objetivo pelo qual a cliente, né, deseja. E aí sim, com essa indicação, após a anamnese, nós vamos para o teste de mecha. Como que é feito o teste de mecha? Separa-se uma mecha na nuca superior. Essa mecha ela deve conter mais ou menos de 4 a 5 centímetros de largura, né? Uma espessura de uns 2 centímetros. Então, vai aplicar a base alisante escolhida após a anamnese e vai observar a cada 5 minutos a evolução dessa fibra. Por que a cada 5 minutos? Porque muitas vezes a força do alisante que nós vamos estar utilizando pode ser fraca ou pode ser forte demais para aquele cabelo. Então, quando a gente tem o cuidado de simplesmente olhar de 5 em 5 minutos, a gente não vai ter erro, porque se aplicar essa base alisante e deixar um bom tempo para ver, tipo 15 minutos, 20 minutos, pode ser que a força seja grande e que essa mecha ela já pode ter partido. E o ideal é que a gente retire, né, caso venha fragilizar, sem causar nenhum dano naquela mecha. Então, assim, é importante salientar que nós devemos desconsiderar do tempo total da ação 10 minutos, né? Ou seja, se eu fiz um teste de mecha e esse cabelo me deu o resultado esperado com 35 minutos. Então, eu sei que eu tenho 25 minutos para trabalhar numa margem de tranquilidade. Por quê? 10 minutos é o considerável, né? o aceitável para uma aplicação de uma química em toda a cabeça. Então, se no teste de mechas me deu 40, eu tenho 30 para trabalhar. Sempre desconsiderando o tempo de aplicação. Cuidados pós-transformação, porque não é só simplesmente transformar, né, o cabelo, chegar no resultado que a cliente quer, porque nós temos que entender que um processo químico é como se fosse uma cirurgia. Nós temos que olhar o antes, o durante e o depois. Então, assim, cuidados pós-transformação. Solicitar que o cliente volte após 3 dias para a primeira lavagem desse cabelo, que seja no salão, porque você tem a oportunidade de ver essa fibra, de hidratar novamente esse cabelo, de você finalizar novamente esse cabelo
você vê realmente qual foi a evolução da química, ou seja, você tem como fazer uma revisão no trabalho que você fez. Segundo item muito importante, indicar uma boa linha de manutenção. Porque um cabelo que passa por uma transformação química, ele não é mais um cabelo virgem. Então, a manutenção não é a mesma, o cuidado não é o mesmo. Então, nós precisamos não só indicar manutenção, quanto ensinar para o nosso cliente como cuidar, né, dessa nova realidade do cabelo em casa. No caso de cacho, sempre ensinar como finalizar esse cabelo, ou seja, não aplicar, né, excesso de modelador, excesso de creme, como a gente vê muitas vezes, né? Cabelo cacheado com muito creme, muitas vezes até pingando na blusa. O que vai fazer o efeito não é a quantidade, é a qualidade do produto que se vai usar e a forma de se aplicar, né? Como esse cabelo ele vai ser fitado, como esse cabelo ele vai ser arrumado, quantas vezes vai ser lavado por semana, porque senão nós vamos ter uma fibra encharcada de creme e possivelmente, né, um excesso de oleosidade nesse couro cabeludo. Então, não adianta só transformar, nós temos também que explicar, que educar como usar esse cabelo na nova realidade. E aí eu trouxe algumas dicas aqui para a gente estar batendo aí um papo, dividindo aí esse conhecimento de mercado, né? Não é necessário, né, a dica 1, não é necessário o uso de mais de uma química para atingir o resultado desejado, desde que haja um bom diagnóstico. Por que eu trouxe essa dica? Porque antigamente, né, quem é um pouco mais aí antigo de mercado, de cabeleireiro, com mais de 10 anos, quando surgiu a escova definitiva, pela falta de conhecimento em se chegar o ponto de alisamento com a base alisante, era muito comum se fazer o quê? Um relaxamento com a base alisante e depois vir com uma escova, né, com aí o conservante proibido, pós essa química, para se ter um resultado de liso perfeito. Então, quando se tem um conhecimento das bases alisantes, o olhar terapêutico, o cuidado, né, em fazer esse procedimento, quando você detém esse conhecimento, não é preciso você utilizar mais de uma química para chegar ao resultado desejado. Por isso existe, né, uma gama de bases alisantes que nós temos disponíveis no mercado para estar fazendo cada processo. Segunda dica, cabelos processados com tióis, ou seja, com a família dos tiobricolatos, é possível colorir e descolorir, desde que passe no teste de mecha. Tudo que a gente vai fazer no cabelo, né, em termos de transformação, de química, tem sim que se fazer o teste de mecha. Nós não podemos ir no achismo. Quem vai dizer se permite ou não é o teste de mecha. Então, sim, cabelo com tiobricolato é possível colorir, é possível fazer cobertura de branco sem dar transparência, né? E é possível, sim, esse cabelo ele ser mechado. Óbvio, se for um cabelo na altura de 3, 4, nós não vamos conseguir uma abertura de um 9, um 10 nesse cabelo, mas vamos conseguir sim fazer um moreno iluminado nesse cabelo. Então, com a volumagem certa, com o produto correto, né, a gente consegue sim ter mecha, fazer uma descoloração preservando a saúde e a qualidade do fio desse cabelo. Terceira dica, cabelo com escova definitiva, ele não fica estático, pelo contrário, ele fica com balanço. Ou seja, muitas clientes, né, tinham um mito
de que não queriam fazer o alisamento definitivo, a escova definitiva, porque o cabelo ele fica estático. O cabelo ele só fica estático num processo de escova definitiva se for feito da maneira com que eu falei lá na primeira dica, né? Se usar um conservante proibido em cima da química para que ele fique mais liso. Eu vou estar trazendo daqui a pouco aí foto para vocês de alguns trabalhos que a gente vai ver que não fica. Pelo contrário, uma escova definitiva feita dentro das normas, do padrão, com cuidado, o cabelo fica com balanço e muitas vezes não dá nem para perceber que esse cabelo ele foi alisado, porque além do balanço, ele fica com uma qualidade muito boa em termos de tratamento. A quarta dica, cachos. Não precisa ter excesso de creme para ter uma boa definição, e sim o produto correto. Nós já falamos nisso lá atrás, mas é de suma importância a gente ter essa consciência, né? De que excesso de produto no cabelo também faz mal, né? Remédio, na dosagem certa, é remédio, mas numa dosagem excessiva, ele pode trazer, sim, um efeito colateral. E o que define realmente um cacho bonito, um cacho definido, não é excesso de creme, não é excesso de modelador, e sim a quantidade certa de creme, e sim a forma correta de se aplicar, de fitar esse cabelo. Ok? A quinta e última dica, protetor de couro cabeludo. No caso dos hidróxidos, já vem esse produto no kit, que é um protetor de couro cabeludo, o nome já diz, né? Protetor de couro cabeludo, que geralmente os profissionais eles só utilizam no contorno da cabeça e nas orelhas. Mas esse produto, ele é sim para utilizar no couro cabeludo. Então, ele tem que ser aplicado no couro cabeludo. Porque esse produto é um produto rico em lipídios, que ele vai dar uma proteção a esse couro cabeludo, caso essa química ela venha ter contato com o couro cabeludo, impedindo aí de que tenha alguma agressão que provoque alguma alergia ou até mesmo algum tipo de queimadura nesse couro cabeludo. Cabelos processados com hidróxido e que não é utilizado da forma correta esse protetor de couro cabeludo, ele pode até causar, né, uma alopecia cicatricial por química. Então, assim, é muito sério. A gente, mais uma vez, né, volta a falar, a gente tem que fazer o processo com uma visão terapêutica para que não traga dano nem à saúde e nem o fio, né? A gente, quando faz a transformação química, geralmente a gente pensa somente no fio, mas nós temos também, né, que nos preocupar com o couro cabeludo, porque é um conjunto. Aqui são alguns resultados, né, de alguns trabalhos realizados. Esse cabelo é um cabelo misto, como eu havia falado, que poderíamos pegar. Então, assim, a densidade dele é muito grande. Então, aqui nós temos 4C e 4A nesse cabelo. Foi processado com tilglicolato de amônia e olhem a ponta desse cabelo. Nada de estático, bem modelada, e olha o brilho, olha a qualidade desse cabelo, do resultado final. E foi feito somente com uma química, com tilglicolato de amônio. Aqui foi uma definição de cacho. Esse cabelo aqui é um cabelo 4C, ele é aquele famoso black, ele não tem forma alguma. Ele foi processado com ácido tilglicólico
e nós trouxemos ele para um 3C, um cacho bem definido, com muito brilho. A gente olha e vê que ficou um cabelo não só modelado, quanto um cabelo tratado. Aqui é uma outra definição de cacho, que nós também fizemos com o ácido tilglicólico. E esse cabelo também ele não tinha uma forma bem definida e nós definimos ele com ácido tilglicólico. Olha o balanço, a maciez desse cabelo. Então, gente, o importante é o quê? É uma boa anamnese, é trabalhar com um produto liberado pela Anvisa. A gente nunca pode trabalhar com um produto que não tenha uma liberação da Anvisa. Toda base alisante ela é classificada como grau 2, ou seja, é um processo mais rigoroso que a Anvisa exige em termos de teste de qualidade. E sempre que a gente trabalha, né, não só na questão de produto, mas também de equipamento, quando a gente trabalha produto com liberação de Anvisa, nós estamos trabalhando amparados por lei que aquele produto ele foi testado, ele tem um selo de qualidade, né? Nós estamos trabalhando com produtos de procedência. Então, no mercado hoje, a gente vê muito produto que até diz ter liberação de Anvisa, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que pesquisar. No site da Anvisa tem sim como a gente entrar, pesquisar se a empresa ela realmente detém a liberação. Geralmente, no rótulo do produto, já vem lá um número de liberação de Anvisa. Então, em caso de dúvida, entre no site, procure, veja realmente para você estar cercado que está trabalhando com produto de qualidade dentro do seu salão, do seu espaço. E, mais uma vez, lembrando, né, que terapia é cuidado e todo procedimento que a gente faz com cuidado, né, com uma visão terapêutica, nós estamos trazendo benefício não somente para o nosso cliente, mas para o nosso negócio, para a nossa profissão. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial, né, para vocês que participaram dessa palestra. Gratidão à BTM, à Invest pelo convite, para a gente estar trazendo profissionais, né, com autoridade nos seus assuntos, que realmente venham outros congressos, muito honrados de estar participando desse. Voltar aí no chat para responder a pergunta de vocês, caso vocês tenham comentário. Então, é só colocar aí, né, as perguntas e eu vou estar aí pronto para responder. E, mais uma vez, gratidão à IVESP, à BTM, e que venha, né, os próximos congressos. Aqui são minhas redes sociais, caso vocês queiram seguir, mandar lá, né, alguma dúvida, alguma pergunta. De repente não vou poder responder na hora, mas assim que possível, né, darei o retorno com certeza. Gratidão.